Bem-vindo a Japolimona, sempre prazer uma honra contar com vossa audiência nesse vídeo. E nas segundas-feiras, como é tradição aqui no canal, a gente sempre faz um resumo dos principais acontecimentos que aconteceram lá no Oriente Médio, principalmente no conflito Israel-Hamas. E é isso que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, falando do plano pós-G do Benjamin Netanyahu para a faixa de Gaza, também do apoio aí dos Estados Unidos a essa ação lá do Benjamin Netanyahu, das IDFs, para dominar totalmente a faixa de Gaza militarmente. Também o apoio dos principais ali, ministros de Israel, para que, de fato, a autoridade palestina, assim como o Hamas, não fiquem com a administração de Gaza após aí as ações de Israel. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Japolimona, ativando o sininho de notificações para ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca verdadeira é muito bem-vindo. Chega mais delongas e vamos logo discorrer essas informações e começar por essa envolvendo os planos de Benjamin Netanyahu para um pós-G lá com o Hamas na faixa de Gaza. Netanyahu descreve o plano israelense para expulsar o Hamas e estabelecer governo civil em Gaza. O primeiro-ministro diz que as discussões estão em andamento para dissolver maneiras criativas de libertar os reféns restantes em Gaza enquanto os militares se aproximam do Hamas, ou seja, é aquele plano de domínio total militar, né, de Israel na faixa de Gaza, que isso tá aí com já o martelo batido, e é isso que as IDFs vão fazer lá em Gaza. O plano para o dia seguinte da faixa de Gaza incluirá a manutenção e a responsabilidade primordial de segurança por Israel e o estabelecimento de uma administração civil, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na primeira de duas coletivas de imprensa no domingo. Ele não entrou em detalhes sobre o papel da administração civil ou quais seriam as responsabilidades de segurança de Israel. Gaza será desmilitarizada e uma zona de segurança será estabelecida na fronteira de Israel, disse também o primeiro-ministro. Bom, se você quer mais detalhes aqui desta coletiva de imprensa, uma das primeiras, no domingo eu fiz um vídeo dublado aqui da entrevista coletiva de Benjamin Netanyahu. Vou deixar aqui no card, se você quer ver. Ela está em inglês, mas com legendas em português. Então você acompanha lá, que aí está toda essa questão envolvendo este plano aí de Benjamin Netanyahu para tirar lá, expulsar o Hamas da faixa de Gaza e também estabelecer um governo civil na faixa de Gaza. E essa é a intenção de Benjamin Netanyahu, das IDFs, desde o começo do conflito. Eliminação total do problema chamado Hamas. Agora veio com vamos dizer, essa dose aí extra de um domínio militar total da faixa de Gaza pelas IDFs, mas que, segundo Benjamin Netanyahu, no seu plano pós-guerra, isso acontecerá em um período e depois sim será, depois de consolidada essa administração civil, que não incluirá nem o Hamas e muito menos a autoridade palestina, isso chancelado por um dos ministros lá do Benjamin Netanyahu, o Ben-Gvir, tá? Que inclusive postou aí nas redes. O ministro israelense Ben-Gvir disse que pedirá o desmantelamento da autoridade palestina, chamando-a de autoridade terrorista, em resposta à pressão de Abbas por um Estado, ou seja, ele não quer saber também da autoridade palestina. Tem esse movimento aí de ministros bem radicais lá em relação aos palestinos, né, e a sua permanência no território lá de Gaza. Então ele vai fazer que aconteça um desmantelamento da autoridade palestina, porque também eles não reconhecem ela como uma autoridade dos palestinos, mas sim como um grupo terror , assim como o Hamas. Então tem também essa questão envolvendo aí toda esta movimentação dessas novas atitudes aí, novas naquelas, né? Porque na verdade isso sempre meio que ficou subtendido ali, mas sempre dava nas entrelinhas o entender que isso iria acontecer uma hora ou outra. E agora parece que se materializou essa questão desse domínio aí na faixa de Gaza por Israel, né? Segundo Benjamin Netanyahu, de uma forma
que seja temporária até que se estabeleça aí essa organização, esse governo civil para domínio lá da faixa de Gaza. Bom, mas isso é coisa de Israel. Não tem aí a chancelaria de ninguém. Na verdade, tem sim, os Estados Unidos, de certa forma, está apoiando esta movimentação de Israel lá na faixa de Gaza, e um indício muito forte disso é as declarações aí do Marco Rubio em relação a essa movimentação europeia de considerar o Estado palestino. E ele o Departamento de Estado postou na sua rede no X, no seu perfil no X, a seguinte declaração de Rubio: as negociações com Hamas fracassaram no dia em que Macron tomou a decisão unilateral de reconhecer o Estado palestino. Então, essas mensagens, embora em grande parte simbólicas em suas mentes, na verdade dificultaram a obtenção da paz e a obtenção de um acordo com o Hamas. Segundo ele, essa opinião também parece ser muito alinhada com a de Donald Trump em relação a essa questão dessa posição desses 3 importantes países europeus, que é a França, e aqui nesta entrevista ele culpa muito a França, principalmente o Emmanuel Macron, por ter iniciado esta iniciativa, que foi apoiada pelo Ken Starmer, que é lá o responsável mandatário pelo Reino Unido, e também pelo mandatário lá do Canadá. Essas 3 nações aí falam que em setembro, se não houver uma paz ou um cessar-fogo, eles vão reconhecer o Estado palestino, numa afronta direta aí às atitudes de Benjamin Netanyahu. Mas parece que os Estados Unidos não compraram essa ideia dos países europeus e, na verdade, estão dando suporte para esta intervenção mais invasiva de Israel lá no território de Gaza e essa eliminação total do problema chamado Hamas. Então, esta semana é uma semana que promete bastante. Esse é o resumo até então das atividades lá na faixa de Gaza. Essa semana tem muita coisa aí para acontecer, principalmente envolvendo também lá o conflito dos cossacos do Dnieper com os ursos do norte, que a princípio, no dia 15, na sexta-feira, vai ter aí uma negociação com Donald Trump e Vladimir Putin, né? A gente vai trazer alguma coisinha aqui referente a isso na semana. E também tem a questão envolvendo Nicolás Maduro e também agora esta movimentação, essa autorização de Donald Trump de ações militares contra os cartéis, né? Que fazem a movimentação dos entorpecentes aí pelo mundo afora. Lembrando que um dos principais cartéis está lá na Venezuela, e isso pode ser um indício de ações lá naquele país dos norte-americanos. Também a gente vai acompanhar isso esta semana. Então, meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.